no reino dos céus. E as pessoas que amam aquilo que Deus não ama. As pessoas que gostam daquilo que Deus não gosta. Olha o que fala em Colossenses 3 e versículo 8. Eu estou lendo a leitura, lendo o texto com vocês. Estamos conversando, porque o meu dever é trazer essas revelações para vocês. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Ou seja, larga tudo. Tudo o quê? Larga a ira, a raiva, o ódio de alguém. Abandona isso, é uma decisão sua. Tem gente que pede assim, meu Deus, tira isso do meu coração. É você que decide não sentir ódio de alguém. Larga a ira, a cólera, a malícia, a maldade de dizer mal de alguém. E as palavras torpes da vossa boca. São gente que fala putaria, só conversa coisas que não convêm. O Senhor fala, tira isso da sua boca. Porque acaba você vivendo essas coisas que você diz, que você fala, que você acha graça de uma roda de conversa que se diz de amigos. É daí que vem as traições, infidelidade, é das brincadeiras, é das intimidades fora da pessoa que você mantém uma aliança. Não, Deus a Bíblia é um livro sobrenatural, não é à toa que é o livro mais traduzido em todo mundo, mais vendido em todo mundo, está em todas as línguas, etnias, está ali uma palavra do Senhor. É porque é um código de vida, de conduta, não tem nada de exagerado. O Senhor está mandando a gente largar a ira, a maldade, prestar atenção nas nossas palavras. Não mintais uns aos outros. Olha o que o Senhor pede. Porque se vocês já são filhos de Deus, então se vista como filhos de Deus. Se vista como filho de Deus. Versículo 10. Se revestindo do que é novo, se renovando no conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você é convocado a viver segundo a imagem daquele que o criou, que é Deus. Você tem a capacidade de manifestar Deus na terra pelo seu comportamento. Porque o reino de Deus não está fora, está dentro de você. É por isso que Jesus falou, não acredita quando alguém disser, olha ele ali, o reino chegou, o Cristo veio. Não acredita, porque o reino de Deus está dentro de você. Agora você tem que manifestar esse reino dentro de você, colocar para fora essas bondades que você está matando com a mentira, com ódio, com a cólera, com a ganância, com o roubo, com o vício, com o adultério. Você tem que arrancar isso. Você tem que matar estas coisas para que o reino que está dentro de você venha florescer. Porque se você não florescer o reino, você vai florescer o império das trevas. E será a morada de demônios. E Deus não quer isso para a sua vida. Nem você deseja isso, mas você tem que lutar contra isso. E não é uma luta desesperadora, porque Cristo já venceu isso na cruz. A Bíblia fala lá em Colossenses 2:14 que ele já venceu toda a maldição, todo o império das trevas já foi vencido. A única coisa que você tem que fazer é viver conforme a palavra de Jesus, é depender de Jesus, é orar a Deus em nome de Jesus, é só isso. Porque a luz que está dentro de você vai começar a florescer. E quando você alcança a libertação, todos que estão à sua volta também são libertos. Agora, se você é preso, você leva a cadeia também para todos que estão à sua volta. Repara que quando alguém começa a entrar num vício, logo ele chama o irmão, logo o primo vem, porque ele está preso naquele pecado. Então o pecado e a prisão, aquilo que ele vai irradiar as pessoas que estão à sua volta. Mas quando alguém se torna do bem, se torna filho de Deus, em nome de Jesus, ele começa a levar luz às pessoas que estão à sua volta. Você tem a capacidade de manifestar o reino de Deus e também você tem a escolha de manifestar o império das trevas. Convém você decidir em qual lado você há de ficar. Porque ninguém pode dominar a tua vida a não ser que você permita. Isso é uma realidade muito forte. Isso é algo simples e ao mesmo tempo muito sério. A Bíblia ensina sobre estas coisas. A Bíblia ensina sobre isso. Revesti-vos como eleito de Deus, conforme aquele que vos criou.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, sendo santos e amados, versículo 12 do capítulo 3, do versículo de Colossenses. Essas palavras não foram escritas à toa. O apóstolo Paulo não morreu escrevendo essas palavras à toa, não. Não à toa, é algo forte para nós. Vamos viver em misericórdia, em bondade, humildade, mansidão, suportando uns aos outros. Porque tem gente, às vezes, vai ter que suportar. A mente está fechada, o coração tá dominado. Então você não pode mudar, você não pode transmitir, então suporta, entrega para Deus. Mas não tenha ele nem ela como inimigo, porque inimigo seu é Satanás, não é o outro ser humano. Não existe um ser humano filho do diabo. Não existe um ser humano que é perdido. Existe um ser humano que ainda não manifestou a glória de Deus. Pode até existir como filho do diabo porque ele faz as obras dele, mas ele não nasceu para ser filho de Satanás. Não existe lugar terrível, existe um lugar aonde não chegou Deus naquele lugar. Porque as pessoas não quiseram aceitar o evangelho verdadeiro. Porque quando tem o evangelho de justiça, há mudança, há esperança. Um suporta o outro. O forte ajuda o fraco. O fraco aprende a depender. Não há orgulho nem avareza, então não há lugar para o império da maldade. É isso que a Bíblia ensina. Quem ama essas coisas espera a volta de Jesus e sabe que vai reinar com Ele, vai manifestar com Ele. Você pode me pedir oração o tempo todo, eu recebo ligações e mensagens de oração, mas de madrugada, o telefone não para e eu sempre atendo. Nunca vou deixar, a não ser que eu esteja numa reunião da igreja. Mas não adianta você pedir uma oração se você não tiver o coração aberto para você viver isso, para você achar que a minha oração resolve o seu problema. Se a vida é tua, tem comportamento que é seu, é você que deve tomar, querido. Nós podemos unir um ao outro. Eu não sou chamado para ser o escolhido de alguém, sou chamado para expressar a verdade, mas vivência é sua. Crer nessa palavra é você. Você precisa ouvir, você precisa crer, aí depois você vai entendendo. Tem gente também que quer entender tudo para depois acreditar, se torna cético, se torna filosófico demais, se torna aquele cara muito intelectual, porque entende, depois fala, não, é muito fácil. O Senhor transmite com a crença, é a verdade, então crê nessa palavra, porque fala de amor, de fé, de esperança, de família, de unidade, de fidelidade, então crê nisso. Aí aos poucos você vai entendendo o mundo espiritual, vai entendendo a realidade que te cerca, e Deus te ajuda quando você deparar com forças que vai além das suas. Como ontem eu estava dizendo para vocês, deparamos com forças sobrenaturais. Não tenho nenhuma capacidade de lidar com espíritos malignos, porque a Bíblia fala que se não for a misericórdia de Deus, o espírito maligno nos devora vivo. Mas a misericórdia de Deus, quando você depende da misericórdia e da graça, aí o Senhor luta ao seu favor. Ontem, depois que já estava quase 1 hora na casa, a gente orando pela mãe, orando pela filha, o espírito saía de um, ficava na casa, saía da casa, pegava na menina, e de repente eu fui para um canto e falei, meu Deus, me dá uma palavra de conhecimento, me ajuda a entender o que está havendo aqui, há um mistério para ser desvendado. Aí eu deixei a irmã Glória, o irmão Brendo orando, e eu fui para um canto e fiquei, meu Deus, me dá uma palavra de sabedoria, porque é o mundo espiritual, nós não conseguimos lidar. Imediatamente, o Senhor me revelou algo no espírito, porque a casa me fez perguntar à filha o que tinha acontecido na casa. Era uma casa que foi morada de terreiros de feitiçaria, de obras de macumbaria para destruir casamento, para ter separação, para matar a vida dos outros. Sangue era derramado naquela casa, então se tornou uma morada de demônios. Então os demônios não conseguiam ir embora. Tanto a mãe como a filha via os espíritos malignos. Vocês tinham que ver uma coisa terrível como aquela de ontem. Tinha mais de 10 anos que eu não presenciava. Graças a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade, porque isso desperta o nosso mundo espiritual. Uma filha tremendo, o corpo gelado, e apontava e gritava, olha eles ali. Tanto ambas. Uma coisa sobrenatural. Então, quando o Senhor nos fez perguntar e nós entendemos do mundo espiritual que ali já tinha sido algo de demônios e ambas viam as manifestações, eu disse, o Senhor pede para orar, nós vamos orar para pedir que anjos acampem ao redor desta casa.
E aí quando nós começamos a orar, Senhor, envia anjos que expulsa esses espíritos malignos desta casa e que eles acampem nessa casa para que essa filha e que essa mãe não veja mais as trevas, mas sinta a luz dentro delas. Foi só aí que houve calma, a palidez foi saindo, foi voltando ao normal, elas foi parando de chorar e perguntaram o que houve. Quase nenhuma delas sabia o que estava acontecendo. O que houve? Por que essa faca? Por que o sangue está no chão? Não tinha nenhum conhecimento, porque o espírito maligno tinha dominado a realidade da mente delas. Mas quando nós dependemos de Deus, Deus nos trouxe uma revelação. Ora, para que anjos acampem aqui, para que os meus anjos acampem ao redor, e o espírito maligno sai da casa. Então, quando você aproxima de Deus, quando você aproxima do Senhor, Ele não deixa você sozinho numa batalha contra aquele que é o seu inimigo, que não é a pessoa, não é a mãe, não é o pastor, não é ninguém da igreja, é o espírito maligno que vem para perturbar a vida das pessoas. E a maioria dos espíritos malignos, quando ele possui alguém, existe um ato que a pessoa pratica, presta atenção nisso. A maioria dos espíritos malignos, quando possui alguém, há um ato, há um comportamento da pessoa que chama esse espírito. No caso dessa mulher ontem era bebida. Ela não tinha tomado nenhuma garrafa de cerveja, mas ela tinha uma sensibilidade maior para ter possessão. Tem gente que é cigarro, tem gente que é o sexo, tem gente que é a mentira. Quando ele profere a mentira, o espírito maligno possui. E ele ama a mentira e não consegue mais o abandonar. Porque quem é o pai da mentira? O demônio. É o Senhor que disse isso. O demônio não possui ninguém, ele não consegue possuir uma pessoa, se a mente da pessoa é renovada em humildade, em mansidão, em amor, em esperança, em fé em Jesus. Agora, quando a pessoa, ainda que crê em Jesus, que crê em Deus, ainda que vai na igreja, continua sendo escravo de um pecado, o espírito maligno está sempre pronto para usar. Essa palavra de Deus vai libertar muita gente. Eu sei disso. Essa palavra que eu estou falando para você pelo Espírito do Senhor é uma revelação. Porque você está sendo oprimido, porque está sendo escravo do pecado. Mas o Senhor te liberta pelo poder do Evangelho em nome de Jesus. Não saia daí, querido. No último bloco.